A gente tem 3 pontos básicos, que é saúde, educação e cultura, que são 3 pastas que você vai encontrar em qualquer prefeitura, em qualquer governo, independente de partido. Se não tem saúde, é complicado. Se não tem educação e também se não tem cultura, são pontos que são fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa. E aí tentando encontrar, mas onde está o teatro de rua dentro disso tudo? Talvez por ser uma arte que até às vezes é colocada como menor, porque está ali na rua. Ah, mas era o pessoal da... Tô pegando o... Estamos falando do teatro, mas vou pegar a capoeira. Mas era o pessoal da capoeira que estava fazendo uma roda ali na praça, e eu cheguei lá e fui olhar. Nossa, achei lindo aquilo, aí depois eu fui ver onde eles trabalhavam num ponto de cultura. Lá no ponto de cultura tinha aula de dança, tinha aula de pintura, tinha aula de teatro. Aí eu fui fazer aula de teatro e tive contato com outras pessoas. Eu acho que essas ações que acontecem, independente de teatro, de dança, de música, de circo, na rua, ela dá uma possibilidade para as pessoas para nem todos aqueles que têm possibilidade de sair de casa e ir ao teatro. Quando a gente se pergunta qual o papel do teatro de rua, eu acho que é total. Ele está ali na praça e você vai encontrar com isso, você pode descobrir todo um mundo que você não sabia que existia a partir de assistir um espetáculo, a partir de ter um contato com o espetáculo. Ele te abre portas, ele te abre caminhos, ele faz você querer ser ou buscar formas de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais esclarecida. Na sua história, o teatro de rua, ele surge para enfrentar, como enfrentamento a uma questão social do período. Naquela época, existiam espetáculos, vários teatros, e quem acessava esses teatros eram geralmente a classe burguesa. Então eles iam ao teatro. A periferia, o trabalhador, a trabalhadora, né, as pessoas em situações mais vulneráveis, elas não tinham acesso a isso, né? Não é muito diferente do que é hoje. Então, como resistência e como enfrentamento a questões sociais do período, né? Porque o povo não tinha voz. Quem tinha voz era a classe dominante. Então, como esse povo poderia falar? Por meio do quê? O que poderia facilitar ou ser um canal de comunicação e de fala desse povo que não tinha direito? O teatro surge daí de rua como empoderamento, como forma de verbalizar aquilo que a classe oprimida não podia dizer, não lhe era permitido dizer. Então ele tem, por isso a gente diz que ele é extremamente político, né? O teatro que é feito na rua está muito nesse lugar. A gente pode falar coisas que às vezes a gente não pode falar no palco. Aí o teatro de rua vai lá, pega o tema, desenvolve o tema, trabalha o tema e vai para a rua e dialoga com essa sociedade sobre a importância daquilo. Então ela tem um cunho político, um cunho informacional, um cunho de transformação, de formação, junto com essa sociedade que não acessa isso, que não tem acesso a isso. Ele é uma ferramenta muito forte para o exercício da cidadania. Quando o teatro de rua ele acontece e o ator exerce seu papel e ele sorri, ele olha, ele gesticula, lá no fundo às vezes tem uma pessoa que de repente se sente tocada e ela diz, ele falou para mim, ele olhou para mim, sabe? E é um momento assim muito mágico, porque talvez durante muito tempo ele não se sentiu visto, ele não se sentiu um ser humano que foi assim, o olhar amorosamente o tocou, sabe? E aí então acontece essa mágica. Isso é importante, isso é fundamental hoje, né? Você trazer esse diálogo afetivo, né? E de respeito, porque ele vai te provocar, ele vai te tirar, né, desse marasmo, desse cotidiano onde as pessoas estão virando produtos, né?
possibilidades de consumo e mais nada. Campo Grande tem uma cena teatral já há muitos anos, né? Na década de 60, de 70, 80, teve um teatro, uma produção bem expressiva, né? No final da década de 90, o teatro volta a se afirmar. E o teatro de rua ele aconteceu também nas décadas passadas, com outras companhias de teatro, né? O teatro de rua, em Campo Grande, ele passa a ter determinada importância quando a gente começa a lutar pelo nome teatro de rua e a presença desse teatro dentro do reconhecimento dos editais das políticas públicas para a cultura. Durante alguns anos, os espetáculos que eram de rua, eles muitas vezes não entravam em editais locais e nem participavam também de festivais locais, pois ele não era considerado como um teatro relevante, era considerado como um teatro menor, né? E a partir disso, tanto Maracangalha, como alguns grupos que foram depois surgindo, foram aderindo à ideia, né? Principalmente com o nosso vínculo à Rede Brasileira de Teatro de Rua, a ideia de que o teatro de rua tem que ser potencializado quanto teatro de rua. A importância do teatro para Campo Grande, especificamente falando, é porque o teatro no município, ele é privilégio de poucos. Então, nós artistas temos feito já durante muitos anos apresentações na rua, mas hoje, nesse momento, nós queremos dialogar mais contundentemente com a rua, com as pessoas das periferias, e nesse diálogo elucidar, né, a importância do teatro, porque ele potencializa a mensagem, sei lá, a discussão, a reflexão que ele traz, né, ele provoca. E outra, é uma forma de mostrar para a própria cidade a própria cultura, né? Porque se eles não vêm, você vai. Né? A gente oferece uma outra perspectiva artística para a cidade, para a população, criando parâmetros para a população ter acesso à arte, né? Então isso a população começa a perceber o que é arte e o que é indústria cultural, o que é cultura de massa, né? Então o teatro de rua cumpre esse papel hoje em Campo Grande, né, no Brasil, sendo hoje um dos movimentos mais organizados politicamente e artisticamente no Brasil e no Mato Grosso do Sul também. Interessante que no Mato Grosso do Sul nós temos produções específicas de pesquisa sobre teatro de rua. Tem grupos em Dourados, né? Tem grupos em Naviraí, Corumbá, que trabalham teatro de rua também quanto pesquisa, nessa perspectiva de teatro quanto arte pública. E esse teatro, ele torna esse público sujeito na medida em que ele interage, sabe, com a encenação que está sendo colocada. Ele não é um mero espectador. Então é um exercício para que você se torne sujeito, não só como uma pessoa que está diante de uma encenação teatral, mas que também você consiga fazer essa ampliação no exercício do seu cotidiano, né? Ampliar essas indagações, essas reflexões e essa ação, né, de sujeito dentro do município.